49º evento do Conversando Agroecologia. É um prazer, né, ter essa oportunidade de encontrar essa rede, né, sendo construída aí, né, virtualmente. E o Antônio, Dr. Antônio Freire de Carvalho Filho, ele é pesquisador do Instituto Nacional da Mata Atlântica, INMA, doutor em Ciências pela UFSCar, da cidade de Nova York, tem como linha de pesquisa o monitoramento de mercados digitais que operam vendas ilegais da biodiversidade brasileira e avaliação da exploração da biodiversidade para entretenimento online. A maior ênfase das pesquisas dele é em biopirataria digital, comércio ilegal da vida selvagem, criminologia da conservação, impactos imediatos da biodiversidade, lucratividade da crueldade com animais em ambientes virtuais, exploração da biodiversidade para entretenimento online, monitoramento de marketing digital em conteúdos abusivos com animais. Bom, eu tenho quase certeza que a grande maioria nunca pensou num tema tão assim pontual e de grande relevância como os que vão ser tratados hoje, né? Então, nosso patrimônio da nossa biodiversidade é incomensurável, e aí o Antônio vai mostrar aí a ponta do iceberg. Puxa lá, Antônio, fica à vontade. Boa noite, gente, que eu ainda não conheço, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, e saber que esse trabalho que eu venho desenvolvendo aí desde 2019, né? Logo quando eu entrei aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica, que eu me deparei com a grande quantidade de comércio que está sendo feito, e comércio muito irrestrito, né? Não só com as abelhas, né? Mas com a biodiversidade brasileira como um todo, e as claras, né? Pela internet, principalmente aí esses trocadores de mensagens que a gente tem, como o WhatsApp. Então, quando começou a pandemia, eu já tinha um plano de trabalho sendo desenvolvido no INMA, só que aí a gente acaba se vendo meio que com as mãos atadas, porque não pode ir para campo, o acesso aos laboratórios fica um pouco complicados, eu tive que me adaptar, então meu plano de trabalho, diante dessa minha angústia, né, em ver nossa biodiversidade aí transpondo barreiras, né, para outros países, inclusive, e a grande impacto que esse manejo, né, meio que feito à torto e à direito, pode causar aí, e pode impactar a nossa biodiversidade, né? Então, esse é um breve resumo de como foi que eu vim parar aqui, né? Eu sou geneticista, fiz meu mestrado, minha graduação na UESC, lá, né, em Ilhéus, no sul da Bahia, o mestrado também na área de genética. E o doutorado eu já fui para o UFSCar e fiz uma parte, né, lá em São Carlos, e fiz uma parte também no laboratório da Ana Carnaval, lá em Nova York, né? Trabalhava com filogeografia de vespas. Então, esse trabalho aqui eu trago como título Comércio de Abelhas e seu impacto na meliponicultura sustentável. Como eu já expliquei, né, esse histórico de 2 anos, agora um pouco mais, né, trabalhando com monitoramento de comércios ilegais aí que vendem vida silvestre pela internet. Então, essas contribuições maiores que eu tenho trazido para a área estão relacionadas à criação de metodologias para a gente tanto monitorar esses mercados com a aplicação de ferramentas um pouco modernas aí de mineração de dados, por exemplo, baseado em web scraping, né, que é uma automação das buscas, que a gente cansa muito, né, e nem anúncio por anúncio para copiar os dados ali. Eu vou explicar isso com calma para vocês na apresentação. E esse web scraping ajuda a fazer essa mineração, né. E também, atualmente, eu estou trabalhando um bocado, assim, com avaliação de como que as pessoas estão lucrando com a exposição da biodiversidade para entretenimento online, né? Principalmente no YouTube, né? Esses vídeos aí de gente caçando, por exemplo, que aí começa a ganhar like, começa a ser monetizado esses canais, os caras ganham muito dinheiro com isso, não só com caça, né? A gente tem uma série de abusos com animais, tortura. Infelizmente, isso daí está muito em evidência atualmente nesse mundo globalizado que a gente vive, e com a internet tão fácil, a palma das nossas mãos, né? Então, são trabalhos vindouros aí que estão sendo desenvolvidos, e se vocês quiserem acompanhar, principalmente no Instagram, eu coloco algumas coisas lá, né? Então,
o IMA, eu tenho que agradecer muito pela liberdade que eu tenho para fazer pesquisa nessa instituição fantástica, que fica aqui no interior do Espírito Santo, uma cidade maravilhosa, primeira cidade de colonização italiana no país, né, aqui no Brasil. E quem tiver a oportunidade de visitar, não deixe de fazê-lo, né? E sempre, se possível, me avise, que aí a gente já sai aqui também, toma aquele cafezinho esperto. Então, uma pergunta que deveria estar na nossa mente, quando a gente começa a falar sobre comércio de abelhas, é por que está na moda ter abelhas de diferentes regiões em seus meliponários, né, em nossos meliponários por aí. O que são meliponários, né? São esses lugares onde a gente cria abelhas sem ferrão. O nome meliponário vem do melipon, né, esse prefixo aí que tem a ver com melipo, ninhos, né, que é a tribo ou subtribo em que essas abelhas sem ferrão, que são nativas daqui do Brasil, mas ocorrem também, claro que em espécies diferentes, né, em todas as regiões tropicais do globo. Né? Então, na África tem, na Austrália, na Ásia, né, em ilhas ali do Oceano Índico também a gente vai encontrar abelhas sem ferrão, mas, claro, né, como eu falei, de espécies e gêneros diferentes. Então, qual é a pergunta, né? Por que a gente tem tantas abelhas sendo criadas? É para produção de mel? É para colecionadores? A gente vai ver um pouquinho aqui, que é um pouco de tudo, mas o mel, que é os produtos apícolas, né? Que seriam... a gente pensaria logo que seria a primeira coisa que um criador de abelha pensaria em explorar, fica muitas vezes em segundo plano, com esse comércio tão grande que está sendo desenvolvido no país, e não só aqui também, em outros países também já está um boom, né, o boom da abelha sem ferrão por aí pelo mundo, pelas colmeias, né, então ter aquelas colmeias mais diversas, aquelas espécies mais diferentes em seu meliponário virou um elemento de status até entre os criadores, é triste dizer isso, com colmeias inclusive chegando a 15 mil reais, né, como a mambucão, que é uma espécie muito difícil de manter em caixa aí, que quando os caras conseguem mantê-las, vende a preços exorbitantes, né? Eles, inclusive, são chamados de Ferraris dos insetos, né? Ferraris das abelhas, por exemplo. Então, vendo isso tudo, a gente tem que tenta entender como que nós, que trabalhamos no outro lado, né, na parte de conservação, né, podemos agir, que é um problema socioambiental muito, muito frágil, né, muito complexo, e a gente fica muito entrincheirado aí, porque muitas vezes a gente vai falar de comércio ilegal, vai falar de biopirataria, muitas vezes até de bioterrorismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai tratar de assuntos complexos como esse, para que os conceitos sejam bem estabelecidos e a gente entenda que muitas vezes as pessoas estão fazendo algo inadvertidamente, pensando que está fazendo bem para as abelhas ou para a ecologia desses insetos aí de uma forma geral, quando, na verdade, a gente tem problemas aí muito, muito sérios por trás de um comércio desassistido e um comércio aí, né, sem os cuidados devidos. A gente tem leis, inclusive, no Brasil, leis e também decretos e resoluções, por exemplo, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que regulam a atividade da meliponicultura no Brasil, né, como, por exemplo, eles dizem, esses elementos jurídicos dizem que a gente não pode ficar transferindo abelhas que são nativas a um bioma, por exemplo, que só ocorrem num estado para outros estados. Isso vem acontecendo, infelizmente, com uma taxa muito grande, por causa do comércio ilegal, que nada mais é do que a produção, importação, exportação, aí que entra, né, a venda e a compra de bens que não sigam a legislação que seja atual em alguma jurisdição específica. A biopirataria já entra também no caso, né, de conhecimento tradicional. Então, toda essa parte de comércio ilegal e também, né, a exploração de conhecimento tradicional a respeito desses recursos. Bioterrorismo entra muito aqui nessa discussão. Isso daqui vale a pena a gente entender, né, um pouquinho, mas não entra muito nessa discussão, apesar de que com outros elementos aí da biodiversidade, por exemplo, a introdução da vassoura de bruxa no sul da Bahia, né, de uma forma deliberada, né, foi um ato de bioterrorismo. Não nesse caso aqui, que a gente não vê uma introdução intencional para prejudicar ninguém. A gente vê que essas introduções estão acontecendo muitas vezes de forma inadvertida. Então, e essa biopirataria digital é o quê? Vocês vão me perguntar, né?
é a biopirataria, só que ela sendo realizada, né, em ambiente virtual, em ambiente digital, né, ou seja, pela internet. E aí surge essa grande pergunta, né, como é que a gente faz para combater essa grande ameaça aí que é a biopirataria digital, né? Então, como eu expliquei, né, a exploração e reutilização de recursos naturais ou do conhecimento tradicional a respeito desses recursos, de forma ilegal, realizadas em meio digital. A gente vai ver que a biopirataria digital realmente é um problema sério e que ela é muito influenciada pelo potencial global de vendas. A gente tem, por exemplo, animais da nossa fauna sendo retirados, transpondo nossas barreiras por aeroportos, navios, ou até de carro mesmo, né, ônibus de excursão, vans, para outros países, desses outros países ele ganha mundo, e aí a gente perde uma fração muito importante da nossa biodiversidade e também, né, dos produtos que podem ser retirados, ou seja, explorados dessa biodiversidade, como veneno, né, até substâncias que podem ser extraídas para a produção de remédios, enfim, uma série de detalhes, né, e de produtos que a nossa biodiversidade pode fornecer, que a gente, não sabendo como controlar essas vendas ou essas retiradas da natureza e o transporte para diversos países, a gente acaba perdendo essa biodiversidade e até a soberania do país fica comprometida, né? Muitas pessoas, inclusive, utilizam desses produtos para gerar patentes, né, que depois vão cobrar a nós mesmos pela utilização desses produtos gerados, né? Então, desde a retirada, como eu coloquei aqui, ó, né, a caça, ou a apanha, ou a retirada mesmo da biodiversidade do seu ambiente, né, passando pelo transporte dessa biodiversidade. Quando eu me refiro à biodiversidade, eu quero dizer tanto os animais e plantas in natura, vivos também, né, que vão, por exemplo, suprir mercado de pet, por aí, quanto também seus subprodutos, como marfim, né, ou ossos, peles, penas, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Né, um terceiro estágio que vem dessa cadeia aqui, né, é a apresentação, né, ou anúncio desses produtos aí em ambiente virtual, que aí vocês vão ver que vai desde a internet de superfície, que é essa internet que a gente está aqui agora, por exemplo, né, uma internet, na verdade, a gente está aqui na Deep Web, vocês vão entender isso se vocês forem estudar as camadas da internet. A gente precisa de um acesso, um login, uma senha para entrar, né, Deep Web, e até a Dark Web, que é uma internet já diferente, que a gente utiliza, inclusive, um navegador diferente, que é o Tor, tá bom? E aí, todos esses produtos, essa biodiversidade é comercializada, gerando uma demanda crescente, né, para que mais animais, mais plantas sejam retirados da natureza diariamente. E aí você me pergunta, tá, mas além dessa retirada desses animais, dessas espécies aí, né, tanto de fauna quanto de flora da natureza, o que é que isso pode causar? Eu listei 3 pontos aqui que são críticos, mas se a gente for fazer uma análise exaustiva, a gente vai ver que são muitos fatores que causam impacto, que causam impacto na natureza por causa da biopirataria, né? Que é, por exemplo, a introdução de competidores, né? Porque quando você tem um competidor, né, em um local onde tem uma quantidade limitada de recursos ali disponível, né, e esse competidor é muito, né, voraz em obter esses recursos, poucos predadores em cima deles, aqueles recursos tendem a diminuir. Quem entende dinâmica de populações aí, básica, né, a gente vai saber um pouco mais sobre isso, vai entender um pouquinho bem sobre isso. Isso também gera diminuição populacional, né, tanto das espécies que estão sendo manejadas, às vezes, como é o caso das abelhas, como espécies populações que estão ali, né, na natureza, que estão sendo retiradas do seu ambiente natural, ou estão entrando em contato com esses competidores, ou estão sendo afetadas por parasitas, que é esse caso que a gente vai ver aqui logo depois, né, por causa dessa mistura de inimigos naturais, que podem, inclusive, sair de populações fonte, né, que a gente chama de spillover, que é um transbordamento, ou eu prefiro o termo transferência, né, de uma população fonte que foi manejada para uma outra localidade onde ela não é nativa, junto com seus parasitas, e quando chega nesse novo ambiente, os parasitas, né, os patógenos, entram em contato com aquelas populações nativas ali daquela região, causando sérios danos, né? Então, a biopirataria digital tem esses problemas, né, como eu falei, pele, osso, penas, inclusive animais sendo retirados
né, do colo da mãe, como é o caso de macacos que são retirados aí, recém-nascidos são retirados da pé, né, puxados da mãe, né, mas aí você vai falar, ué, mas como é que vai tirar da mãe? Eles matam a mãe, gente, né, mães amamentando, inclusive, os filhotes, eles matam a mãe, pegam os filhotes e botam isso aí no mercado negro para vender, né, quando são retirados assim, eles custam 12, 15 dólares, às vezes até um pouquinho mais ou menos, mas quando são vendidos na internet, a gente vai ver que os preços são exorbitantes. Animais como esses aí chegam a 15 mil dólares facilmente, né, no mercado aí, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é um problema sério. A gente usa as abelhas como uma bandeira, né, aqui no Brasil atualmente, porque esse trabalho acabou de sair, inclusive, saiu em 1º de junho, mas não é somente com as abelhas sem ferrão que está acontecendo. A gente tem casos aí com nossos répteis, nossas orquídeas, bichos preguiças, macacos, como eu falei anteriormente, mas cobras, até formigas também, né? Que são retirados aqui do Brasil o tempo inteiro, estão transpondo barreiras e são vendidos aí em todos os mercados online, tanto de superfície quanto no mercados de dark web, dessa internet escura, né? Internet mais basal lá, né? A parte mais baixa mesmo do iceberg da internet que a gente pode imaginar. Então, se a gente for vasculhar a internet, a gente vai ver alguns casos de apreensões, por exemplo, pela polícia, né, a Polícia Ambiental do Acre, aqui, por exemplo, que deflagrou, por causa de uma denúncia, um caminhão transportando 6 colmeias de abelha sem ferrão do Acre para Santa Catarina. Imagine a quantidade de micro-organismos que a gente, inclusive, nem conhece ainda, né? Muito da biodiversidade de micro-organismos que habitam ali o interior dos ninhos de abelha sem ferrão são desconhecidos pela ciência, né? Então, sendo transportado para Santa Catarina, um local, inclusive, onde a espécie não ocorre, né? O motorista não tinha... ele portava uma GTA, na verdade, né, que é a Guia de Trânsito Animal, mas a guia estava irregular. Por quê, né? Porque você não pode transportar animais de um lugar como a Amazônia para Santa Catarina, o sul do Brasil, a Mata Atlântica, onde a espécie não ocorre. Então, essa guia não podia nem ser fornecida a esse vendedor. E quando a gente começa a procurar nos mercados mais basais, aí, na verdade, mais superficiais da internet, né, aquele que a gente tem fácil acesso, que inclusive aparece nas buscas do Google, a gente vai ver que é uma quantidade absurda de colmeias sendo vendidas na internet, inclusive com potencial de ser transferida, né, transportada e enviada para tudo quanto é lugar do Brasil, né? A gente pode ver aí várias espécies, eu trouxe aqui só uma pequena amostra. Nesse estudo que eu fiz, que saiu dia 1º de junho, eu fiz um compilado de algumas espécies aí, né, visadas pela meliponicultura, e tudo que está em azul são dados onde a espécie sabidamente ocorre, né, ocorre naturalmente, na verdade, e tudo em vermelho são aquelas espécies que foram introduzidas em determinado estado do Brasil. Pode ver a bagunça que esse mercado está fazendo nas espécies nativas aqui brasileiras, sendo levadas para tudo quanto é lado. E a gente sabe, né, a abelha não tem limite. Você coloca a abelha no meliponário, ela pode fazer migrações e enxameagem, né, para novas áreas aí facilmente, desde que tenha recursos. Então, a competição, como eu me referi anteriormente, né, competição, a transferência de parasitas, diminuição das populações naturais ali naquele ambiente só tende, né, a piorar. E eu trouxe um caso emblemático aqui para vocês, que é o caso da abelha uruçu capixaba. Pelo nome já dá para entender, né, o quão restrita é a distribuição dessa espécie, né? Ela sendo vendida em vários mercados do Brasil. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, aqui, ó, sendo vendida em São Paulo, aqui sendo vendido em Ribeirão Preto, o que também é alarmante é o fato aqui de que esse produtor, por exemplo, esse vendedor, tinha 8 colmeias disponíveis, e esse aqui tem 25 colmeias disponíveis em Ribeirão Preto, né, vendendo cada colmeia R$ 2.700. Vocês imaginam quão lucrativo é esse mercado, né? Atualmente, a gente tem esse site que está facilitando o acesso a compras de ninhos de abelhas sem ferrão no Brasil, inclusive abelhas que são protegidas. A gente tem 3 abelhas sem ferrão protegidas e que são criadas, né, no Brasil para a produção de mel, que são as urussus, 3 espécies de urussu, que é a urussu capixaba, né, Melipona capixaba, a urussu nordestina, que é a Melipona scutelaris,
e é um urussu que ocorre majoritariamente no Cerrado, que é a rufiventris. Então, a melípona capixaba, que só ocorre no Espírito Santo, ou só deveria ocorrer no Espírito Santo, né? Ela está sendo vendida, como eu mostrei para vocês, em São Paulo, e tem também um vendedor aqui, ó, no Pará, vendendo essa espécie, né? Sendo que é terminantemente proibido, né, essa comercialização, a retirada. Não temos plano de manejo ainda para a espécie, mas o Helder Rezende, da UFV, está encabeçando um plano de manejo para essa espécie, e é muito sério o que está acontecendo com esses bichos. Eu também já vi essa espécie sendo vendida, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Né? Como eu falei, essas transferências de parasitas, né, são casos muito sérios, muito difíceis de controlar. A gente, como eu falei também, a gente não tem conhecimento profundo dos micro-organismos que habitam os ninhos das abelhas. Muitos deles não fazem mal algum àquela espécie, né? Mas também alguns desses micro-organismos até vivem em íntima ligação com algumas espécies, sendo necessários, inclusive, para que a larva empulpe, né? A Scaptotrigona, que é uma mandaguari, ela precisa de um determinado micro-organismo desse para que ele forneça um tipo de composto que, ao se alimentar, ela recebe o gatilho aí metabólico para poder fazer a impulpação, ou seja, para impulpar. Mas muitos outros desses parasitas, inclusive, são macroparasitas, né? Como é o caso aqui, ó, de vários mosquitos. A gente tem também os casos dos besouros. E aí você vai falar, pô, mas besouro é fácil de controlar. Pois é, gente. Tem um besouro chamado besouro pequeno das colmeias, que veio de lá da África, foi para os Estados Unidos e entrou no Brasil, imagine. Né? Inclusive, esse besouro é de Apis mellifera, que é a abelha europeia, e hoje a gente já acha também em algumas colmeias de abelha sem ferrão, inclusive carregando vírus que são de Apis e transmitindo para abelha sem ferrão também. Então, imagine a bagunça que pode acontecer com isso aí. Né? Então, a gente vê que uma área com infestação, em que temos colmeias que são levadas para uma área sem infestação, o potencial e as formas possíveis de infestação são muitas. Né? A gente tem, por exemplo, a abelha infectada transmitindo um vírus, ou qualquer um desses outros parasitas, né? Para um outro inimigo natural, como é o caso do forídeo, né? Que esse forídeo pode transferir esses vírus e esses outros patógenos para outras espécies e outras populações também de uma área sem infestação. Ou até mesmo visitas florais em que ácaros, inclusive varroa, né, que pode estar contaminado com vírus deformador da asa, pode cair esse ácaro na flor, e quando outra abelha visita essa flor, ela também é contaminada, né, além das transferências mesmo de ninho para ninho, né, no caso que o ciclo de vida de alguns besouros é feito fora do ninho, quando ele sai, ele encontra outro ninho ali não parasitado ainda para ocupar. Então, esse trabalho, por exemplo, é uma síntese que eu fiz desses problemas aí gerais que acometem as abelhas por causa da biopirataria, né, que saiu na Ciência Hoje do ano 2020. Mas a gente também tem casos de hibridizações, né, essas duas espécies que eu mencionei, duas espécies ameaçadas de extinção no Brasil, né, a Melipona capixaba e a Melipona scutellarius, que eu vou mostrar nos próximos slides as distribuições delas, mas elas são geneticamente muito próximas, mas são, sim, duas espécies diferentes. E quando você coloca essas abelhas em um mesmo meliponário, elas conseguem hibridizar, formando, inclusive, descendentes férteis com pouca produtividade, inclusive com baixo potencial de oviposição por parte das rainhas. Então, a gente vê aí que, inclusive, muitas pessoas estão fazendo hibridizações voluntárias, estão pegando essas abelhas e fazendo a cópula entre elas, para tentar encontrar híbridos melhores, né? E que é totalmente ilegal fazer isso, tá, gente? Fazer essas hibridizações com espécies ameaçadas de extinção, que isso, inclusive, pode prejudicar as populações nativas e, inclusive, acelerar o processo de desaparecimento dessas espécies. Como eu citei, né, a scutellarius é uma espécie que ocorre mais aqui na parte do Nordeste, né? Por isso que ela é chamada de urussu nordestino. Então, vocês vão ver que ela é muito parecidinha mesmo com a urussu capixaba, exceto por essas manchas, né, aqui no abdômen, na parte superior do abdômen, que enquanto a nordestina tem, a capixaba não tem. Essa espécie, urussu capixaba, é uma abelha linda, produz um mel maravilhoso, é uma abelha robusta,
e que ocorre ali, né, nas regiões de montanha aqui do Espírito Santo, enquanto a Uruçu nordestina, né, pelo nome já dá para entender, né, é uma abelha mais agreste, né, agressiva não, é mais agreste, ela está mais acostumada a climas mais quentes, né, então, outros fatores aí, né, que vêm junto, vêm de carona aí com esse problemão, é o fato desses anelamentos de árvore. Não sei se vocês já viram isso aí na mata quando estão passando, mas isso aqui, por exemplo, é um caso que aconteceu aqui em Santa Teresa, né, de alguém que entrou numa área que, inclusive, é um parque que nós gerenciamos aqui no IMA. Os caras vão lá, anelam a árvore, porque tentaram tirar o ninho já de várias formas, ou com machado, com facão, seja lá o que for, não conseguiu. Então, vamos fazer o quê? Vamos secar a árvore, porque se botar a motosserra lá, vamos ouvir, né? Então, eles fazem assim. Então, eles anelaram a árvore para a árvore morrer, secar, fica mais fácil depois, ou eles transformar isso em um toco e levar para casa, ou abrir mesmo a árvore e levar esse ninho de mandaguari, né, para casa, né. Então, aí, uma coisa legal disso tudo é a gente entender como é que a gente faz agora para monitorar e tentar coibir, neutralizar essas ações, né, que é a criação de robôs digitais. Parece coisa de filme, né, mas a gente acaba criando umas ferramentas muito interessantes aí que vão facilitar nosso trabalho, que automatiza essa compilação dos dados, que são muitos. Por exemplo, nesse último trabalho que eu fiz, foram cerca de 400 anúncios que eu vi que tinha ilegalidade, né? Na verdade, 300 e poucos anúncios. Só que a gente acaba avaliando mais de 1000, né? A gente pega milhares de anúncios aí, vê quais têm ilegalidades, quais não têm, o que realmente é venda daquele grupo específico que a gente está estudando, o que não é, descarta, coloca de novo, enfim. Então, a gente precisa automatizar esse processo aí, porque imagine você pegar todas aquelas informações que eu mostrei ali no anúncio, né? Por exemplo, o nome da espécie, quanto está vendendo, quantos estão disponíveis, quantos já foram vendidas, qual é a localidade do vendedor, né? Se já teve vendas para outros lugares. Então, tudo isso, fazer um anúncio por anúncio, dá um trabalhão, né? Que é até, humanamente, é difícil de você imaginar alguém fazer. Então, a gente transfere essa parte mais braçal aí para as máquinas, né? Que pelo web scraping nos facilita a mineração dos dados e a tabulação posterior. E aí a gente encontra, na verdade, aqueles mercados onde a gente já sabe que está operando ilegalidades, a venda de animais, de plantas, seja lá qual foi seu interesse aí, né, no seu estudo de criminologia da conservação, para você falar assim, não, peraí, eu quero estudar, por exemplo, venda de raposas brasileiras em mercados online. Então, você tem que calibrar, né? Você tem que treinar seus robozinhos aqui para ir nos sites específicos, buscar os anúncios específicos. Você depois vai fazer a triagem e dizer, né, quais são aquelas que realmente têm as ilegalidades ali, tá bom? No meu caso aqui, eu achei, tanto nesses marketplaces, né, que permitem essas vendas ocorrer, quanto também no Facebook, né, nessa rede social aí que tem seu próprio marketplace, né, que permite, infelizmente, que muitas atrocidades hoje em dia aconteçam. Inclusive, eles foram multados recentemente aí por problemas com caça pela rentas, né? Uma grande vitória aí para a conservação. A gente vê que, somado, anúncio por anúncio, os lucros dessa galera não são tão altos, né? Mas se a gente considerar as vendas que não estão aparecendo, né, as vendas, inclusive, que eles fazem pelo WhatsApp, que é mais complicado ainda de monitorar, né? É um mercado, de fato, lucrativo. Como eu falei, tem ninhos sendo vendidos aí por até 15 mil reais. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a soma dos valores aqui desses anúncios que eu analisei, que foram 308, na verdade, né, que continham ilegalidade, chegaram a R$ 123.618, mais ou menos 35 mil dólares, né, se a gente considerar a cotação média do dólar nos últimos 5 anos, né? Então, e assim, considerando um anúncio, um ninho. Na época, o Mercado Livre ainda não dava a opção de saber quantos tinham em estoque, por exemplo. Então, esses estoques aí que são problemáticos, né? E aí a gente conseguiu georreferenciar essas vendas, né? Saber onde estão localizados esses vendedores. A gente pode ver que a Mata Atlântica já sofre um bocado, né? Com tudo que possa imaginar, e as abelhas da Mata Atlântica já sofrem muito com desmatamento, aplicação
de alguns pesticidas aí que são muito prejudiciais para esses animais, inclusive o fumacê, né? Muita gente nem imagina, né? Mas quando passa um fumacê numa cidade para matar o mosquito da dengue, as abelhas acabam sofrendo junto aí no meio, né? Por isso que a gente tem que, inclusive, junto à Associação de Meliponicultores, ter uma conversa muito direta aí com prefeituras, né, secretarias de saúde, enfim, para quando tiver aplicação de fumacê, avisar os criadores para que fechem os ninhos um dia antes, né, para que as abelhas que estejam ali forrageando não sejam afetadas. Mas voltando aqui, né, a gente pode ver que a Mata Atlântica é muito visada aí por esses vendedores que, infelizmente, estão fazendo o comércio de abelha sem ferrão à torta e direito para todo o Brasil. E não perdendo o gancho, né, a gente tem que falar assim, que essa aqui é uma parcela pequena dos meliponicultores que existem no Brasil. A maioria dos meliponicultores, inclusive que eu conheço, com quem eu trabalho com meliponicultura desde 2005, gente, não gostam de fazer esse tipo de vendas, né? Tem horror, na verdade, em saber que aquela espécie que ocorre na sua região, que é uma espécie que eles podem falar assim, não, essa espécie é da gente, sabe? O mel que essa espécie produz aqui não pode ser produzido em nenhuma outra parte do mundo, porque essa abelha só ocorre aqui, né? Então, muitos têm até raiva de quem faz esse tipo de venda, esse tipo de comércio, mas geralmente quem faz mais errado é quem mais grita, né? Então, se vocês forem procurar na internet o tanto de atrocidade que é dita, né? Até depois que eu fiz esse trabalho, até uma carta de repúdio fizeram no meu nome, inventando mentiras, dizendo que eu estava chamando todos os criadores de abelha sem ferrão de traficantes, coisa que eu nunca fiz, né? Então, é triste, mas a gente está aqui para brigar mesmo com essas pessoas. Não dá para imaginar que eles vão me tratar bem, né? Mas eu estou preparado para a briga também, né? Inclusive com parceiros maravilhosos que contribuem enormemente para que esses trabalhos com as abelhas sem ferrão e agora com outros grupos também que a gente está desenvolvendo dê certo, como a Polícia Federal, por exemplo, né? Como a própria Renctas, que é uma rede nacional de combate ao tráfico de animais silvestres, né? Outros pesquisadores de diversas instituições do país e também governo federal, governo estadual, alguns deputados que já abraçaram a causa também, aqui do Espírito Santo. Enfim, é uma rede que vai se fortalecendo e é muito bom saber que muitos pesquisadores e muitos alunos que então estão atentos a esse problema agora, né, possam também enveredar e começar também a fazer pesquisas e também ficar atentos, até fazer denúncias em situações parecidas, né, situações semelhantes como essa que a gente está vendo com as abelhas no Brasil, né, que é o último quadro para apresentar quais foram essas espécies que a gente viu. A mais comum aí é a jataí, né, gente? Vocês conhecem muito bem, aquela abelhinha amarelinha, produz um mel maravilhoso, mas também a abelha mais visada pelo tráfico. E também as urussus, né, que são muitas espécies, algumas são mais visadas em uma parte, outras são mais visadas em outras. E também temos as mandaguaris, né, as canudos, as tubunas, que são as escaptotrigonas, as mirins, várias espécies de mirim também chamam de mosquito, e algumas outras espécies, como a mobucão, né, a lambiolhos, que é a Leurotrigona milleri, aquelas marmeladas, né, que são as mocinhas brancas, as mocinhas pretas também, né, a borá, que é a Tetragona clavis, e aí a gente vê os locais onde estavam sendo vendidas essas espécies. Tá bom? Aqui é um mapa de calor que a gente apresenta, né, a concentração maior, e coincidentemente foi aqui no sul do Brasil que algumas associações se uniram para fazer essa carta de repúdio contra mim e contra meu trabalho, mas, enfim, só tenho que lamentar a postura deles, né? E eles têm que ficar atentos mesmo, porque se continuarem pisando na bola, vai sair muito mais trabalho ainda, mostrando os erros que eles estão fazendo e as atrocidades que eles estão fazendo com as abelhas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem dois tipos de criador de abelha. O criador o meliponicultor que pensa na conservação, que é o meliponicultor sustentável, que ele não vai vender abelha para tudo quanto é lado do Brasil, ele não vai extrair ninhos de ocos de árvores vivas, por exemplo, né? Ele vai botar ninhos armadilhas no campo, ou ele vai comprar ninhos de outros meliponicultores cadastrados, né, para a área de ocorrência da espécie em que ele quer fazer o manejo e que ele quer produzir mel, né? E tem um meliponicultor que não é sustentável, né? Tem aquele criador que a gente chama de extrativista mesmo, que ele vai fazer tudo o que é possível para lucrar. Infelizmente, lá no sul do Brasil, a gente está vendo isso, uma visão mais zootécnica, não como termo pejorativo a zootecnia, né?
mas sem uma visão conservacionista, né, em relação a essas abelhas sem ferrão, em relação a esses animais que são tão importantes, né, para a gente, não só pela produção de mel, né, mas também pela polinização de tantas plantas, né, inclusive se a gente gosta de um cafezinho, a gente tem que agradecer as abelhas, se a gente gosta de tomar um suquinho gostoso na hora do café, ou na hora do almoço, de noite, antes de dormir, a gente tem que agradecer as abelhas, e diversos outros serviços ecossistêmicos que essas abelhas desempenham também. Tá bom, gente? Pessoal do grupo de agroecologia, agradeço muito pelo convite. Fico aqui esperando muitas perguntas de vocês. Um abraço. Ô, Antônio, obrigado. Parabéns aí pela exposição. Que desafio, né? Que tema desafiante e pensando aí, como eu falei no início, o brasileiro comum e eu, como agrônomo formado em entomologia, tenho uma ignorância imensa com relação às abelhas, difícil angariar colaboradores nesse seu esforço, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para disseminar essa sua batalha, né? E colaborar como a gente puder. Alguém quer fazer uma pergunta? Se quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, gente, fica à vontade. O pessoal está tímido? Tá, eu acho que sim. Terça-feira, depois do feriado. Nossa. Fica segunda. Obrigado, Cristiane. Eu acho que não é timidez, não, porque ele explanou muito bem, né, o assunto. Eu acho que você fez a gente cair uma ficha que a gente nunca imaginava. Na verdade, assim, tráfico de animais, infelizmente, né, a gente sabe que existe há muito tempo, de flora, né? No caso da borracha, né, das seringueiras, é bem icônico lá atrás, né? Que levou o Brasil a falência e tal. Mas, enfim, assim, agora das abelhinhas é, assim, realmente estarrecedor. E esse tráfego, né, que a internet traz coisas maravilhosas para a gente, espetaculares, né, em termos de conhecimento e tudo mais. Agora também tem o lado difícil, né, que é esse comércio que facilitou muito, né, a vida de quem quer agir para o mal também, né. Agora é um trabalho hercúleo, né, de realmente que você, olha, eu fiquei assim, tô até agora, acho que tá todo mundo impactado, por isso que tá todo mundo tão calado, né, porque é impactante. E a gente imaginar que isso aconteça, assim, né, com tanta, vamos dizer, naturalidade, né? E agora, esses marketplaces aí, né, Mercado Livre, etc., etc., vocês tomaram alguma iniciativa, assim, de enfim, denunciar, né, claro, e coibir, e tentar realmente colocá-los numa saia justa, de tal forma que eles tentem também, através dos mecanismos que eles têm internos, né, de controlar isso? Excelente pergunta, Cristiane. A gente monitora diariamente, né, esse mercado e a gente consegue ver como oscila. O trabalho saiu dia 1º de junho, eu, inclusive, estou escrevendo um outro trabalho mostrando o papel da ciência e da mídia juntos para coibir essas vendas ilegais, enfim, porque, assim, quando o trabalho saiu, a gente teve um apoio da Abore, não sei se vocês conhecem, que é uma agência de compartilhamento de trabalhos científicos, mas nos releases, né? Por exemplo, meu trabalho ia sair dia 1º de junho, 10 da manhã, a revista me avisou. Aí eu avisei a Abore, fiz um release e mandei para eles. E aí eles mandaram para os jornalistas do Brasil inteiro, que são cadastrados, 24 horas antes, se eu não me engano, 48 horas antes, o que ia sair dia 1º de junho, às 10 da manhã. Então, os jornalistas já estavam todos engatilhados. Quando o trabalho saísse, eles fariam suas matérias. Então, quando o trabalho saiu,
cerca de, sei lá, 2 horas depois, eu já estava dando entrevista para a Agência Brasil. Então, a Agência Brasil me ligou, fez uma entrevista comigo. Isso daí, depois que entrou na Agência Brasil, esquece, né? Tá em todos os jornais do Brasil. Aí saiu na Globo, saiu na SBT, Band. Eu fui entrevistado, assim, né? Coisa que eu nunca imaginei, na verdade, né? Muito pesquisador minha vida toda, mas esse trabalho eu consegui por causa da Alba, da Alba Bose, que trabalha aqui no IMA, né? Enfim, me ajudou muito com essa disseminação. E isso caiu como uma forma de a gente bater no Mercado Livre, mas não foi nem eu que tive que fazer isso. Os próprios veículos de comunicação entraram em contato com Polícia Federal, com Mercado Livre, com a LX e tal, né? E aí eu continuei acompanhando como é que estava acontecendo, né, nos anúncios. Eu vi que, assim, demorou uns 5 dias para o Mercado Livre derrubar mais ou menos 90% dos anúncios que eles tinham ali com vendas ilegais de abelha sem ferrão. Isso, né? Só que aí houve uma migração em massa para o OLX. A OLX foi lá para 100 e tantos anúncios nessa época, eu lembro. De anúncios ilegais mesmo, né? De gente vendendo sem GTA, sem registro, enfim. Só que aí caiu também, depois de um tempo, do OLX. Teve um dia que eu vi que só tinha 40. Né? 2 meses depois, agora, né, dia 16 de agosto, voltou a mesma coisa. Infelizmente. Inclusive, com a Polícia Federal já ciente, eles já me procuraram, já quiseram entender, né, como é que está acontecendo o tráfico, o que é que eles podem fazer, enfim. Porém, as vendas continuam. Inclusive, tem um novo site que eu mostrei para vocês, que é esse abelhas.org, que o site em si, né, ele não está fazendo nada de ilegal, mas ele está facilitando que vendedores que não têm registro e que estão vendendo abelhas de vários biomas para vários biomas, enfim, de vários estados para vários estados, estejam ali expondo seus produtos, né? Então, é o que vocês falaram, é um trabalho hercúleo mesmo, e precisa realmente de que mais pessoas se atentem a isso e que tenham coragem também de encarar essa briga, né? Semana passada, por exemplo, tive que ir na Assembleia Legislativa, né, para falar para eles daqui do Espírito Santo, falar com os deputados, falar com alguns pesquisadores que estavam lá também, sobre espécies ameaçadas e tudo, e a gente falou, né, a gente precisa de uma frente parlamentar a nível estadual que tente entender como a gente vai combater a biopirataria. Porque não sei se vocês sabem, né, a Polícia Federal é uma agência, uma entidade federal, só que ela é dividida por estado. Então, a Polícia Federal aqui no Espírito Santo, ela não tem poder lá na Bahia, né, por exemplo, ou em Minas e tal. Você tem que ir na delegacia específica lá naquele estado e fazer a mesma denúncia. Porque, assim, os delegados não vão ficar mandando denúncia de uma jurisdição para outra. É complicado. Então, realmente, a gente precisa ter pessoas atentas ao problema, fazendo denúncias, inclusive, espalhadas aí, né? Como diz aí em Minas, esparramados aí pelo Brasil, né? Para a gente ficar fortalecido e que né, nossa biodiversidade não sofra tanto, né? Com isso tudo. E eu acho que com o que foi falado, né, fica tão... A gente sabe, acho que a maior parte das pessoas sabe que acontece esse tipo de problema, aí a gente sabe que ela é grande, mas depois a gente fica assustado com a dimensão dele ser maior do que a gente imagina, e dele ser, assim, parcialmente assim, acessível, né? Então, que qualquer pessoa são sites que todo mundo tem acesso, que pode acessar facilmente, e se tendo do dinheiro podem comprar, né? Então, realmente, essa parte de fiscalização, essas medidas de fazer com que as pessoas conheçam e tenham um entendimento sobre o quão grave isso isso pode ser futuramente, é muito necessário esse trabalho, assim. Por isso, também, acho que o esforço assim, foi incrível. Muito obrigado. Eu que agradeço, valeu. Antônio, eu vou aproveitar aqui o gancho do assunto que o Lucas falou, desse desconhecimento. A gente está vendo aí uma grande quantidade de pessoas migrando para a área rural, né? São os neo-rurais, né? Uhum.
principalmente motivados pela pandemia, especulação imobiliária, são vários fatores, né, que convergem, e todos eles carregam uma grande desconhecimento sobre o valor da biodiversidade, né, a questão que eu uso o termo que muitos usam, o analfabetismo ecológico, né, são pessoas que querem viver no meio da natureza, mas não têm o conhecimento mínimo possível. Nessa perspectiva, como é que está o seu trabalho nessa linha de frente, né, que é mais uma, né, que além da denúncia é o trabalho do anúncio? Como é que é o seu trabalho nessa perspectiva? Então, eu friso muito isso no trabalho, inclusive nas discussões que eu tenho, toda vez que eu dou uma palestra para, por exemplo, quinta-feira eu vou falar com alunos de segundo ano aqui, né, em Santa Teresa, porque são as crianças, geralmente, essa meninada aí mais nova, que consegue convencer os pais, por exemplo, né, que estão fazendo algumas atrocidades com a biodiversidade na sua própria cidade, muitas vezes, né. O que você chama de especulação imobiliária, eu chamo de gentrificação florestal, viu, Walter? Que o que está acontecendo por aí, pelo Brasil, inclusive aqui na minha cidade, eu chamo de minha agora, apesar de ser baiano, eu moro em Santa Teresa e tenho como minha cidade agora também, né? Que é isso, cara, tipo, a mata, né, o que era floresta, o que era área conservada, o que era APP, está virando morro batido para os caras construir mansão. Isso numa escala, assim, assustadora, né? Assustadora. A gente está perdendo uma cidade que, não sei se vocês conhecem, Santa Teresa, como a cidade do patrono da ecologia do Brasil, que é Augusto Husk, né? Brigava aí de foice, de machado, de facão, do que viesse na frente contra quem queria derrubar as florestas aqui da cidade. E a gente está perdendo muitas das nossas florestas aqui para essa gentrificação florestal aí, né? Essa especulação imobiliária de filhos da cidade, inclusive, né? Pessoas daqui que estão lucrando muito com esse processo, inclusive, com apoio, inclusive, de autoridades, infelizmente, que vem Polícia Rodoviária Federal, vem Polícia Federal, né? Bate aqui, mas, enfim, continua e continua. E, assim, eu vejo que os anúncios, né? Essa venda desenfreada que a gente está vendo aí, só tende a aumentar, infelizmente. Só tende a aumentar porque é tão frágil a aplicação da lei. A lei é linda, na verdade. Se vocês pegarem a lei, as leis de crimes ambientais no Brasil, o Código Florestal voltado para essa parte, né? Principalmente a lei de crimes ambientais. Não vamos falar do Código Florestal não, que é mais sensível. Mas a lei de crimes ambientais é perfeita. Você vê aquilo ali e fala, pô, né? Mas não acontece, infelizmente. O caso das abelhas mesmo. Para um policial federal entrar na casa de alguém que está vendendo abelha sem ferrão, você acha que um juiz vai ficar sensibilizado? Ah, pô, ele está vendendo uma abelha sem ferrão, eu vou ter que mandar vocês lá, vai gastar diárias os caras falaram isso para mim, vai gastar a diária dos policiais federais para chegar lá e tirar uma abelha, sabe? Uma caixa de abelha na casa ou que seja 15, né? Mas é abelha, sabe? Os caras falam isso. Não, a gente precisa estar associado, por exemplo, ao IBAMA, para quando o IBAMA for fazer alguma vistoria, né, naquele meliponário, quando ele encontrar irregularidade, a gente já está lá e aplicar alguma multa, enfim, retirar aquela abelha de lá. E aí a gente vai levar essa abelha para onde? A gente não tem um plano de manejo, de falar, vamos entregar na universidade, né, vamos fazer uma repatriação, vamos, sabe? E aí, se a gente leva de volta para esse ambiente, com ela já entra parasitas novos também. Então, tudo isso é muito, muito complexo. E assim, a gente está falando só, como eu falo toda hora, a gente está falando só de abelha, né, aqui. A gente tem, por exemplo, nas fronteiras aqui da gente, com a Bolívia e com o Peru, por exemplo, algumas pessoas que estão matando onças pintadas para pegar os ossos, os dentes, órgãos das onças pintadas para fazer afrodisíacos. Porque isso daí, infelizmente, foram chineses que chegaram, vocês devem saber essa história, né? Chineses que chegaram ali, né, nessa região, e por não ter tigre lá, né, eles acabam apelando para as onças, e aí vendem os dentes, vendem as garras.
E aí, enfim, né? Macaco-aranha, cara. Macaco-aranha é muito visado pelo mercado de pets, né? Que são retirados aí filhotinhos aí das mães e são levados para os Estados Unidos para viver em casa de dondoca, né? Infelizmente. E são uns bichos bem bravos, né? Que quando ele não dá para domesticar ele depois que ele tá um pouquinho mais velho. Então tem que pegar muito filhotinho. Bicho preguiça, o cara derruba a árvore, pega a preguiça no chão, tira o filhote da mãe, mata a mãe e dá de comer aí para algum bicho. E aí pega os filhotes e vende no mercado ali em Iquitos, no Peru, por exemplo. E aí depois vai ser vendido na Europa, Estados Unidos, araras. Assim, se a gente for listar aqui agora, a gente não vai parar nunca. Porque são todas as espécies assim imagináveis da nossa biodiversidade. Esses dias estava rodando aí na internet um sapo que tem a boca azul, né? Que todo mundo está falando desse sapo da boca azul. É pet, mas é mais uma espécie que está sendo visada agora pelo mercado de pets, né? O aruanã, por exemplo, vocês conhecem aquele peixinho, né? Que o macho cuida dos filhotinhos na boca, assim, vira... quando levam aí, vira item raro em aquários. Né? Esses dias eu estava vendo, olha que coisa, né? Um pirarucu, aquele peixe enorme amazônico, né? Na Tailândia. Os caras conseguiram levar para a Tailândia, o bicho já estava assim com uns 3 metros, né? Pesadíssimo, grandão, mataram e, né, filetaram naqueles vídeos que eles fazem, né, de cortar os peixes, não sei se vocês já viram no YouTube. Aí eu mostrei pro pessoal do Instituto Mamirauá, lá de Tefé, né, na Amazonas, eles ficaram horrorizados, mas como é que esse bicho sai daqui? Sai, entendeu? É o que você falou, é linha de frente. Assim, muitas pessoas na academia não estão atentas ao problema, infelizmente, mas estão ficando, né, conforme muitas pessoas já estão começando a fazer esse tipo de trabalho. Mas, assim, se a gente for procurar hoje um núcleo de combate à biopirataria na academia, a gente não vai achar. Né? Infelizmente, a gente não vai achar de estudo, né, dos efeitos da biopirataria. A gente tem, assim, estudos bons, mas pontuais, né, feitos em alguns locais aí espalhados pelo Brasil. Mas a gente precisa ter uma coesão de uma rede, inclusive, de pesquisadores atuantes na área, né? Inclusive, eu tenho que entrar num curso de especialização em criminologia urgentemente, porque eu sou biólogo, geneticista, e estou falando aqui de crime e tal, sabe? Eu tenho que começar, apesar de estudar, né? Eu não tenho ainda, não posso me chamar de criminologista. Mas é isso, a gente tem que se especializar na área, a gente tem que procurar realmente, inclusive incentivar alunos, né, que tenham essa inclinação, falar assim, tem essa opção aqui também, você pode ser consultor jurídico aí nesses assuntos de biodiversidade, por exemplo, e por aí vai. Né? Acho que é bem por aí, né? Alertar as pessoas para esses problemas e aqueles que tiverem interesse, né, tem mais vocação, encaminhar, né, para conseguir fazer esse tipo de ação. Muito bom, muito bom. Muita reflexão para ser feita, né, em cima da nossa biodiversidade e desse mundo que tudo vira dinheiro, né? Uhum. Então, realmente é uma discussão que o GAI tem pautado sempre, né, essa questão do papel do ser humano e dessa necessidade de conservação e enxergar, né, a natureza como uma dádiva, né, e não uma fonte de lucro. Mas exatamente. É uma coisa muito boa estar aqui com vocês e principalmente sabendo que o GAI está aí puxando os jovens, né, e o Lucas está animado aí com esse papel, né, de comunicador, né, Lucas? Agora você virou um comunicador, né? Antes de formar em agronomia, já virou um comunicador. Mas é bacana. Mais algum comentário, gente? Tem no chat alguma coisa? Deixa eu ver. Tinha uma, eu até tinha esquecido disso. A Hannah, ela perguntou onde é que faz quando tem esse tipo de venda desses animais, ou quando você sabe onde tem, onde é que se faz a denúncia? Que estado ela está? Está em Minas? É fogo isso, né? A gente não tem isso, né? Ela está em Minas? Deixa eu ver aqui. Enfim, procura... Sim, Minas Gerais, governador Valadares. Tá. Tem Polícia Federal aí? Sim. Bom.
procura a delegacia de meio ambiente, patrimônio histórico, ou alguma delegacia que esteja relacionada ao meio ambiente. Pode ser pelo site também, ou o Ministério Público. Ok. Mas o que é importante é você juntar, printa mesmo, né, seu celular, o computador, a informação tem que ser dada o mais detalhado possível para esses agentes. Não vai atrás, assim, de experiência, não vai atrás de polícia ambiental, né, que é a polícia militar ambiental, e talvez a polícia civil também, que tem também a delegacia de meio ambiente. Mas esses três, polícia civil, polícia federal, né, e Ministério Público, todos eles relacionados a meio ambiente, eles são obrigados a investigar qualquer denúncia que chegue a eles, entendeu? Mas se você fala assim, tá tendo venda de macaco aqui na minha cidade, aqui em Governador Valadares, o cara vai olhar aquilo e falar assim, tá, mas aonde? Em que bairro? Quem é a pessoa? Como é que eu faço para acessar você, né? Porque muita gente vai fazer com medo, né, a denúncia, não vai dizer o nome, né? Então, se você não vai dizer seu nome, né, vai fazer uma denúncia anônima, pegue todas as informações possíveis e na hora de você fazer a denúncia, anexe isso, tá? Não precisa dizer quem é você. O Ministério Público, a Polícia Federal, eu sei que dá para fazer online. Eles, inclusive, dão canais de WhatsApp para você conversar diretamente com a gente lá, né, ou com a promotoria. Não vai ser com a promotora ou o promotor especificamente, né, mas com assessores ali. Mas a Polícia Federal você vai conversar com a gente mesmo, né? Enfim, aquele 181, que é o Disque Denúncia, não vale muito a pena, porque vai ficar rodando essa denúncia aí. Não acho muito legal, não. E se você quiser, além da denúncia, escrever, se você é pesquisadora, né, vale a pena também, né, porque a gente da comunidade científica fica assim, para saber, porque a gente quer saber esses problemas onde estão acontecendo, quem é que está fazendo, de que maneira e por que esses crimes estão acontecendo também com a nossa biodiversidade. Muitas vezes a gente fica com medo e tal, e acaba, né, não publicando, não falando nada. Ou entra em contato com um pesquisador que você já sabe, né, que trabalha com aquilo ali, que pode te orientar, ao invés de você publicar com seu nome, publica em nome da universidade, né? E aí, na hora que você for fazer uma seleção, que aquele artigo conte, você coloca para a comissão de seleção, fala assim, eu sou autora desse artigo aqui, né, que apesar de não ter meu nome, né, eu tenho como provar que eu fui a autora, que a troca de e-mails que eu tive com, por exemplo, com o editorial, né, com o pessoal da revista, tá bom? Tudo pode ser tanto, a gente pode tratar tanto no âmbito aí científico, como também no âmbito aí já policial, enfim, de aplicação de multas, enfim, de aplicação da lei, né, propriamente dita, e as duas coisas também não são excludentes, né, pode acontecer ao mesmo tempo. Tá bom, Ana? Espero ter explicado. Gratidão. Esses dias eu estava em Brasília, a gente descobriu um carregamento que estava parado em Teixeira de Freitas, desde 2010, de réguas de pau-brasil. Vocês já viram réguas de pau-brasil? Sabe para que serve régua de pau-brasil? Para fazer arco de violino. É o arco de violino mais caro que existe no mundo. E o melhor arco de violino que existe no mundo, né? Um arco de violino custa 4 mil dólares. E a régua do arco de violino, aquela reguinha da madeirinha, custa geralmente 500 dólares aí. Os caras derrubam a árvore, faz essas réguas aí, e teve essa apreensão em 2010. Quando a gente estava em Brasília, num evento do Ministério, a gente descobriu esse carregamento de, acho que foi 30 metros cúbicos de madeira, imagina. Já cortadinho, assim, muitas delas, né? Isso dá um artigo, pô, a gente precisa saber. Muita gente da comunidade científica não faz nem ideia que o pau-brasil é usado para isso, entendeu? Então, como é que a gente vai ficar atento aos cortes de pau-brasil e os motivos que levam as pessoas a cortar? É para fazer móvel? Sabe? A gente tem que entender os porquês, né, das coisas. Então, vale a pena. Eu queria dar uma palavrinha. Vou botar aqui. Másio, fica à vontade. Sim, Walter. Bom, meu nome é Márcio, como disse o Walter, deve estar escrito aí também. Eu sou zootecnista de formação e depois eu fiz um mestrado em ecologia e biomas tropicais. E eu atuo
como instrutor do Senar, inclusive ministrando o curso de meliponicultura. Boa. E eu me deparo com muitas situações diversas, né? Nesse contexto ali da criação de abelhas sem ferrão, em lugares que elas não ocorrem naturalmente. E eu, como instrutor, eu não atuo como fiscal, né? Eu não denuncio, embora eu veja aí muitas práticas, né? A gente normalmente tem assim, alguns meliponicultores que dispõem a abrir o espaço para a gente fazer a prática. Uhum. E é muito comum a gente ver abelhas de outras regiões, né? Lamentavelmente. E a minha postura, eu percebo assim, que de alguma maneira eu contribuo, não fiscalizando, não denunciando, mas orientando. E muitos se sensibilizam, sabe? E aqueles que tinham a intenção de criar determinadas espécies acabam desistindo, né, daquelas espécies devido ao problema, né? E aos fatores aí que acarretam, né? A gente, como você muito bem mostrou aí nessa apresentação. Então, é uma outra forma, né, da gente combater também essa criação das abelhas sem ferrão em áreas que não são de ocorrência natural. Eu vejo que é válido, né, muito válido também, né, essa forma de orientar, né, mostrar para as pessoas que pode ser diferente. A gente, em cada região, a gente tem tantas espécies diferentes, né? Vamos conhecer melhor as nossas espécies, as que estão por perto, diante de nós, que nós podemos criar, né? Eu achei que na sua apresentação você poderia ter falado um pouco mais assim da possibilidade que já existe, né, de se criar essas abelhas. Até mesmo eu senti que poderia ter enfatizado um pouco mais a possibilidade de os meliponicultores criarem essas abelhas, mesmo sem ter o registro, né, no Cadastro Técnico Federal, né, como a própria resolução do CONAMA permite, você ter até 49 colmeias, sem precisar de ter o registro. Porque muitos meliponicultores acham que também estão na clandestinidade, né? Ninguém quer ficar na clandestinidade, né? E então eu acho que isso poderia trazer benefícios, né, nesse sentido. E uma pergunta que eu gostaria de fazer também é o seguinte, com relação a Urussu nordestina, existe um movimento entre os meliponicultores no sentido de que o IBAMA libere a criação dessa abelha em todo o país, uma vez que ela já está, né, em todo o país. Todos os lugares do Brasil onde você vai, você vê essa abelha já sendo criada. E eu queria saber se você já se deparou com alguém desse movimento defendendo essa ideia, especificamente sobre essa abelha, né? Até porque ela está aí presente, resiste bem, e não que eu seja a favor, né? Mas eu gostaria de ouvir aí sobre esse receio. Muito obrigado, Márcio. Realmente, essa parte da regularização eu fiquei devendo mesmo, mas na próxima apresentação que eu fizer vai ter muito bem esclarecida essa parte também. Né? Até 49 abelhas pode criar, mas o cara, para comprar, ele precisa ter o registro, né? E o cara que está vendendo, e se for vender também, precisa ter o registro aí, independente da quantidade, né? Em relação a Urussu nordestina e também de outras Urussus que estão ameaçadas de extinção, né? Que muitas pessoas estão... Na verdade, esse projeto de lei, ele está prevendo que isso seja ampliado para todas as espécies que quiserem, né? Para todas as espécies que estão sendo focadas aí, né? Visadas pela criação, pela meliponicultura, mas não o projeto original, né? Foi uma alteração que ocorreu na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, né? E aí hoje, aquele artigo que a gente estava prevendo que o comércio fosse feito só interestados em que as espécies ocorrem naturalmente, foi modificado para permitir essa bagunça, na verdade, né? Ou dar uma carta verde, aí, um cartão verde de liberação para que essa bagunça aconteça indiscriminadamente. Só que é inconstitucional, eu acho que esse plano, né, esse artigo aí vai voltar ao original, como estava antes,
e eu acho que é de uma insensatez absurda, né? De uma insensatez absurda já é demais, né? Uma insensatez muito grande você ter a liberação, por mais que a Uruçu nordestino ocorre em várias regiões do país, né? Mas se você permite que ela seja levada para a Amazônia, por exemplo, daqui um dia, inclusive, a nossa abelha está saindo, está transpondo as barreiras do país, né? O que nos garante, inclusive, que ela já não esteja, né, sendo transportada aí para outros países, né? Eu acho que é uma insensatez muito grande, porque você abre precedente para outras espécies. Daqui a pouco a marmelada, por exemplo, aquela mocinha branca, está distribuída no país todo também. Já que aquela outra estava, vamos liberar para essa, né? E por aí vai, né? E para outros grupos também, né? Outros grupos de animais que são da nossa fauna, que de uma certa forma ou de outra a gente explore racionalmente ou de forma extrativista. O precedente que essa liberação pode acontecer para outras espécies também é muito preocupante, né? Por exemplo, espécies de peixes que são criadas na Amazônia, naquela região muito específica, né? Né? Em piscinas de aquicultura muito específicas para aquela região. Mas já começou a liberar lá na Bahia também, vamos levar para lá aquela espécie. Aí, pô, né? Já começa a acontecer com outras espécies também, esse precedente que foi aberto com uma espécie de abelha ali que, por um erro ou por até uma boa vontade, tá? Porque se a gente for ver na literatura, nossos próprios professores de genética falavam da necessidade da gente introduzir, quando fosse introduzir uma espécie, levar uma quantidade, né, X aí de ninhos para ter essas matrizes fortalecidas e não ter endogamia dos meliponares, né? Então, eles explicavam né? Então, a gente tem que... Mas é minha opinião também, viu, Márcio? E estou aberto, claro, a opiniões outras, né, para conversar, discutir, para formar uma opinião até melhor. Mas eu vejo desse jeito, entendeu? Eu acho que não é bem legal. Obrigado. Mais algum comentário, gente? Eu queria falar uma coisinha. Ô, Antônio, você comentou, né, que várias coisas ameaçam as meliponas, né? O tráfico, que a gente, né, não acompanhava tão perto, e agora, né, você evidenciou a situação realmente bastante, né, com bastante dados aí para nos preocupar bastante. As próprias abelhas que vêm de fora, né, as africanizadas europeias, ameaçam também, né, a perda de habitat, né, que descreveu aí a questão aí de Santa Teresa, como é que tá, que também não está diferente, aliás, né, Serra do Cipó aqui, condomínios, aí Sete Lagoas e adjacências também, condomínios que as pessoas entram, devastam o cerrado, põem abaixo e plantam grama, põe uma palmeira azul de Bismarck e está maravilhoso. Né? Então, é assim. Então, quer dizer, são várias as ameaças a elas. E talvez o desconhecimento junto, né? Então. Hoje eu vejo, assim, que muitas pessoas que criam abelhas, essas abelhas nativas, principalmente a pessoa quando é um pouco mais esclarecida, né, de estudo, ela vai procurar na internet informações, né? Algumas pessoas, infelizmente, acabam caindo nos youtubers, né? Que são o sabichão de tudo e muitas vezes são vistos por pessoas não tão esclarecidas como as referências do assunto. O cara cria 300 colmeias, então o cara é bom, né? O cara sabe tudo. Infelizmente, existe essa tendência, né? Mas, assim, no geral, eu vejo que a informação certa, ela acaba chegando, e depende da pessoa escolher se ela vai seguir ou não, sabe? Aí entra na índole da pessoa. Mas a informação está aí disponível, né? A gente tem muitas associações de meliponicultores trabalhando e mostrando, né, esses problemas. Algumas não, infelizmente, também acontece. Algumas já se aliam mesmo à lucratividade acima de tudo, ao invés de proteção,
das abelhas, primeiro para lucrar com elas da forma sustentável. Mas, então, essas pessoas procuram, inclusive, semana passada mesmo, um médico aposentado me mandou um e-mail imenso, sim, me agradecendo pelo meu trabalho que eu fiz com as abelhas, dizendo que ele quer começar uma criação de abelhas sem ferrão na Serra da Mantiqueira e queria saber as espécies que ele poderia criar ali, né, que são nativas, o ambiente dele e tudo. Então, eu achei maravilhoso isso, sabe? E assim, não precisa ser a mim, quem sou eu, né? Tem muita gente na sua região que trabalha com essas abelhas, procure se informar, né, confronte as informações, veja se realmente, né, um meliponicultor está falando uma coisa e o outro está falando uma coisa diferente, né? E aí você vai criando o seu próprio meio de agir, né? Então, as informações estão aí, cada pessoa, inclusive, é livre para agir da forma que achar melhor, porém, ficar atento, né, dos problemas que podem acontecer, tanto para as abelhas quanto para si mesmo, né? Judicialmente, e também para o seu próprio meliponário, pô. Inclusive, esses dias eu recebi um outro testemunho de um produtor na Caatinga, lá em Petrolina, que ele começou a criar umas abelhas amazônicas, né? Ele comprou um lote de 15 abelhas amazônicas. Essas abelhas amazônicas trouxeram um bichinho, um parasitinha, que destruiu o meliponário dele, né? Destruiu. Ele perdeu, assim, quase 80% das outras abelhas que ele já tinha. E essa abelha que ele comprou não se sustentou ali naquela região e definhou também, perdeu tudo, né? Ou seja, das abelhas que ele tinha, sobrou 10, 15% do que ele tinha para retomar, né, sua atividade. É triste, pô. Então, ele pode sofrer tanto judicialmente, né, penalmente, né, apesar de ser falho aplicação das leis ambientais aqui no Brasil ainda, e também com lucratividade, né, que ele poderia estar vendendo o melzinho dele lá, de abelhas da Caatinga, certinho, como ele sempre fez a vida toda, sem precisar, né, apelar para espécies estrangeiras aí, né, da Amazônia. Então, tem que ficar atento a isso. E a informação, realmente, ela está disponível, sabe? A boa e a ruim. O cara tem que saber, né, estudar para saber o que vai utilizar ali no dia a dia dele. Muito bom. Bom, então, eu acho que o assunto é muito pertinente, né, muito necessário, e vamos saber que você agora nos conhece, Antônio, e que agora nós o conhecemos, e vamos interagir o máximo possível, né, trazer essa discussão aí para as academias, né, para os nossos grupos de trabalho, nossas redes, né, a agroecologia é uma rede que é muito ampla e transversal, e acho que isso realmente, a sua voz vai chegar em aí outros canais aí. Bom demais. Pô, Walter, obrigado mesmo. Eu acabei de colocar meu e-mail também, é dcarvalhoaf@gmail.com. Ótimo. Tô de segunda a sexta, às vezes sábado também, domingo também, sempre atento às novidades aí na caixa de e-mail, né, que aparece, respondo todos também, tá, gente? E no Instagram eu sempre também estou atento. Eu tenho um canal no YouTube, apesar de desde março eu não postei nada. Se vocês tiverem interesse, eu mando aqui também o link. Deixa eu achar aqui. Que eu fiz a primeira denúncia, inclusive, né, antes de sair o artigo, né, antes de tudo, foi lá. Atualmente a gente está... A gente está fazendo um trabalho, alguns trabalhos, na verdade, com tatus, que a gente precisa colocar nos sites, né, também, que é esse documento internacional aí para regular, acho, né? Obrigado, Lu. Com tatus, que tatus são vendidos, né, são tirados do Brasil também, à torta e à direito, para virar pet no estrangeiro, é brincadeira? E aí com tatu, inclusive, vai a lepra, né? A hanseníase. A gente está fazendo trabalho com orquídea, inclusive com dados de apreensões. Esse do pau-brasil, muito provavelmente vai sair um trabalho também, mas tudo isso voltado à biopirataria, né? Obrigado, viu, Márcio? Valeu pelas perguntas também. E conforme a gente vai avançando e achando tempo também, porque infelizmente, não sei se vocês estão cientes, né? O PCI, que é o Programa de Capacitação Institucional, que é um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, no qual eu faço parte, a gente é bolsista, né?
eu sou bolsista aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica, eu não sou pesquisador, como é que fala? Servidor. A gente não consegue ter alunos, você acredita? A gente não consegue ter bolsistas vinculados a nós, apesar de que quando a gente entra no programa, isso é nos cobrado. É uma coisa assim que não dá para entender, né, na burocracia dos programas. E aí eu fico muito limitado em relação a tempo para fazer essas coisas. Então, eu estou expandindo essas pesquisas, ampliando para grupos novos, na medida que meu tempo me permite também, né? Então, a gente pegou essas 3 frentes porque já tem colegas que trabalham, né, com xenartas, com orquídeas e com tá entrando com preguiça também, né, que entra nas xenartas também, e com o pau-brasil, porque tem muitos botânicos aqui, inclusive o maior botânico que trabalha com o pau-brasil no país, né, o Haroldo, que era diretor do Jardim Botânico lá do Rio de Janeiro, é meu colega aqui. Então, a gente está aí umas frentes bem diferentes das abelhas, mas na mesma pegada, né, nessa conversa também, nesses diálogos entre terceiro setor, autoridades, que aí são autoridades eleitas, né, que a gente entra desde deputado estadual, deputado federal, senador, a gente conversa com essas pessoas, né, e também com polícias, né, que isso é importantíssimo para o nosso trabalho dar certo. Tá? E assim, gente, de coração aberto mesmo, que vocês precisarem, eu puder ajudar, né, estamos aí, podem me contactar lá pelo Instagram, deixa até o coraçãozinho quando vocês deixam lá, para mim faz diferença, que a gente vê que não está sozinho mesmo. Eu tomo muita porrada, mas um coraçãozinho, né, no Instagram faz a diferença também. Isso aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá, gente? Obrigado.